Oi, oi. Aqui a gente tem uma questão de CPC, né? A gente fala dos prazos aqui. Então tá. É uma questão do Instituto Consulplan de 2025 e 25 e é sobre citações, né? Vamos lá. O oficial dirigiu-se ao endereço indicado para a citação, qual seja a Rua 1, número 11, apartamento 111, bairro 01. É tudo 1 para te confundir. Em determinada cidade. Chegando ao local, o oficial constatou no endereço questão que existem 3 torres de apartamentos. Tem várias, né? Pra você se confundir. Todas elas com apartamento 111, diferenciadas pela indicação complementar de letras. Logo, 11A, 11B, 11C, blá 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 blá. Com o intuito de cumprir a diligência ordenada e na falta de porteiro, bateu a porta do apartamento 111A, procurando por Sr. Pedro esse nome aí. Nesse apartamento disseram que ele residia no apartamento 111C. Prosseguindo essa diligência, bateu a porta do apartamento 111C e foi atendido. Identificou-se e foi permitida sua entrada no local. Chegando ao apartamento, constatou que o Sr. Pedro Eustáquio estava em estado de clara confusão mental e foi informado que ele apresentava quadro de Alzheimer. Aqui eu acho que é o cerne, né, para você saber da questão. Ele tem Alzheimer, e Alzheimer vamos concordar que é uma incapacidade, né? Avançado, e não entendia o que acontecia em sua volta. O que foi efetivamente percebido pelo oficial de justiça. Ele percebeu, ele sabia o que estava acontecendo. A pessoa que estava no local, acompanhada do Sr. Pedro, se apresentou como sua cuidadora. Cuidadora, que é diferente de curadora. Heloísa Maria Simone de Fonseca informou que não sabia se o enfermo havia sido interditado pelos parentes ou não, e quem vivia na casa com ele era sua filha, Denise, que estava trabalhando naquele horário. Blá 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 blá, blá. Texto gigante, uma questão simples. Ok. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, a diligência do oficial de justiça está correta. Ele fez certo. Ele procurou lá os amiguinhos, porque ele não sabia exatamente onde é a casa do colega, e fez certo ao perguntar. E não tem nenhuma disposição na lei negando, vedando isso. Então, quando vocês falam não agiu corretamente em procurar a complementação da carta de endereço do indivíduo citado, não é. E pensa bem, né? A gente não tem eficiência processual. Por que você vai ter que voltar ao juiz pra você falar, porra, meu, você me deu o endereço errado, cara? Não, tem nada a ver, tem nada a ver. Aí depois né, vamos lá. Agiu corretamente em terminar com os apartamentos, era o endereço certo e deve informar o fato ao juiz. Correto. Caso a filha estivesse em casa. Caso a filha estivesse em casa, o procedimento que deveria tomar de proceder à estação entregando essa à filha. Informar o juiz que foi feito na pessoa do ressalvo legal pelo citando, informando que constatou que ele era incapaz. Então, não, isso aqui tá errado. Porque quando é incapaz, você cita na pessoa do curador. Eu esqueci de mostrar o artigo, mas é o 245, né? O artigo 245 aqui do CPC, ele fala que a citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Curador, lembra que eu falei do curador e não cuidadora? São coisas diferentes. Agiu corretamente ao determinar qual dos apartamentos era o endereço, certo, e deve informar o fato ao juiz. Não deve proceder à citação, ó, aqui, ó, não deve proceder à citação. Eu sinceramente acho que isso aqui tá correto. Por quê? Por que não deve proceder à citação? Porque ele é uma pessoa incapaz. E qual que é o caput do 245? Não se fará a citação quando verificar que o citando é mentalmente incapaz. Uma pessoa com Alzheimer avançado, ela não entende o que está acontecendo mesmo. Experiência própria. Não é experiência própria minha, né? Mas eu já vi gente assim. Então é duro, mas não deve proceder a citação de Pedro. E certificar que a situação está em estado que encontrou para o juiz. Sim, é importante. Tá na lei também. Deverá também descrever e certificar as informações recebidas sobre o status do indivíduo, bem como indicar a estação que vive com a filha, declinando o nome dessa, conforme informado pela cuidadora, indicando a fonte da informação. Sim, essa é a resposta correta. Agiu corretamente ao determinar qual dos apartamentos está certo? Sim, está correto. Não deve fazer a estação de Pedro, bater aqui também está correto, limitando-se a informar e certificar que o estando é incapaz. Não cabe, neste caso, qualquer descrição complementar da ocorrência ou da fonte de informação sobre a capacidade, visto que a observação foi direta, não sendo relevante, inclusive, a informação que em o estando reside, pois não cabe ao oficial de justiça fazer o trabalho de quem é interesse por parte processual. Não, gente, está errado. A situação ela tem que ser minuciosa, tem que falar tudo que é necessário para o caso. Então, essa aqui também está errada. E essa aqui eu tinha ficado com dúvida, né? Que na hora que eu fui fazer a inscrição eu tinha ficado com dúvida. Mas ele fala assim, agiu corretamente a determinar quais apartamentos eram o endereço e deve informar de fato o juiz entregar a estação do curador. Então, tá tudo correto, é a mesma coisa, um aqui e outro aqui. O que muda? Entregar a citação à cuidadora. Por quê? O parágrafo 5º, ele fala, a citação será feita pela pessoa do curador. Mas curadora e cuidador são coisas diferentes, são coisas distintas.
Então, essa aqui tá errada, porque não se deve entregar na situação da cuidadora. A cuidadora é a pessoa quem cuida, né? Ela não te representa ali judicialmente. Então, a gente só fica com a C por ordem de eliminação. Em resumo, essa questão inteira é o artigo 245. Você só precisa dele para responder. Beleza? Vídeo mais longo, um pouquinho atípico, né, dos meus vídeos de questões. Mas é bom fazer uma dessas aí, que é um pouco mais... Não é técnica, né? Mas é um pouco mais chatinha, requer um pouco mais de leitura e atenção, porque senão você cai naquela pegadinha do cuidador ou do curador. Que é feito exatamente pra te confundir, porque, né, a quantidade de número 11, o zoom, o nome do cara que é super complexo. São várias coisas assim que são desnecessárias na questão, mas para um artigo tão simples que você pode responder com bastante atenção. Beleza? Valeu!